Bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui da Khan Academy. Nesta aula vamos falar sobre os instrumentos musicais. Antes de falarmos deles, vamos falar sobre o que é som. O som nada mais é que uma vibração que se propaga através do ar por ondas sonoras, e são essas ondas que são captadas pelo ouvido humano. Portanto, o som é toda a vibração percebida por nós. Quando a vibração é irregular, como essa aqui, nós temos um som não musical, mais conhecido como som-ruído. Um exemplo de som-ruído é aquele produzido pelos trens, pelas máquinas e por um trovão. Quando as vibrações, ou seja, as ondas sonoras, possuem uma regularidade e uma organização, como essa aqui do nosso desenho, elas formam um som musical. E então temos a música que é produzida através dos sons emitidos pela voz e por instrumentos musicais. Existem pesquisadores que dizem que a origem dos instrumentos musicais é muito antiga, sendo que sua evolução acompanha a própria história das civilizações. Não existe registro de algum povo antigo que não tenha feito uso de instrumentos musicais. Em alguns lugares se pensava que os instrumentos tivessem poderes mágicos. Em muitas culturas, tambores eram e continuam sendo usados para afastar maus espíritos. As religiões de todo o mundo usam instrumentos em cerimônias de culto e para festejar datas sagradas. Além do mais, eles são tocados por prazer e para entretenimento. Os instrumentos possuem diversas classificações, porém a mais comum divide-os em 4 grupos: os instrumentos de sopro, de corda, percussão e teclado. Vamos ver cada uma delas separadamente e ouvir alguns sons de instrumentos. Os instrumentos de sopro são aqueles em que o som é gerado através do deslocamento do ar pelo instrumento ou em volta dele, e na maioria dos casos, esse ar vem da boca do instrumentista, sendo necessário soprar. Os mais comuns são a flauta, o saxofone, o trombone, a tuba, e o clarinete. Os instrumentos de teclado são aqueles em que o músico precisa pressionar teclas para que o som possa ser produzido. O instrumento mais conhecido é o piano. Mas há também o teclado, o órgão, e a sanfona. Pois é, este também é um instrumento de teclado, embora muitas pessoas o vejam de outra forma. Os instrumentos de corda são aqueles em que o som é produzido quando o músico tensiona uma ou mais cordas. Estes estão entre os instrumentos mais populares em nosso meio. Alguns exemplos são o violão, a guitarra, o baixo, o violino, a viola, o cavaquinho e o berimbau da capoeira. Alguns menos comuns e que geralmente são vistos em concertos são o violoncelo e a harpa. E a última classificação é a de instrumentos de percussão, que são aqueles utilizados para dar o ritmo à música. O som destes instrumentos se dá através de batidas das próprias mãos no instrumento ou utilizando algum material, como, por exemplo, as baquetas. O som também pode ser criado através da agitação do instrumento. Alguns instrumentos de percussão são o pandeiro, o tambor, o triângulo, aquele mesmo que é utilizado para tocar forró, a cuíca, muito presente nas baterias de escola de samba, e os chocalhos. Esses foram só alguns dos instrumentos musicais que podemos encontrar, porém existem muitos mais por aí. Com eles é possível criar diversas combinações, tudo para que possamos usufruir de boa música. Até a próxima aula de ciências!